que conselho do Romeu, olhando para o profissional de hoje, para quem está vendo esse mundo de mudanças cada vez mais rápidas e que isso não vai arrefecer, só vai Só acelerar, vai né? acelerar, claro, só vai acelerar. Como desenvolver esse olhar para si mesmo e entender qual é o momento de se deseducar e reeducar Boa, em algum assunto. boa. Que eu falo muito bastante desse negócio de você desaprender e reaprender, que também não é meu, eu aprendi com outras pessoas, mas esses dois exemplos seus materializam muito isso. Eu olhei para uma coisa, eu entendi que aquilo ia ser importante e eu fui buscar ajuda para aprender aquele assunto. Boa, boa. Olha, primeiro, a curva de esquecimento é mais importante do que a curva de aprendizado. Então eu tenho que esquecer toda essa minha experiência do passado, porque eu tenho que partir para coisas novas. Quando eu falei do Big Data e eu contratei uma pessoa de estatística, né, foi pelo amor. Quando eu contratei uma pessoa de masculinidade tóxica, foi pela dor. Porque eu tive uma overreaction em sala de aula, eu realmente tive uma fala inapropriada, uma fala extremamente boba, mas eu não tinha sacado o movimento, entendeu? Eu não tinha sacado essas mudanças que estavam acontecendo, acabei aprendendo pela dor, e essa professora me refundou numa série de questões. Eu gosto muito da Brené Brown, já li 2 vezes o livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito. Tem uma metáfora muito marcante no livro dela, que ela diz o seguinte: a perfeição atrai, a imperfeição conecta. Então é o seguinte, puxa, vários alunos queriam trabalhar com Buzzarello na Tecnisa. A maior parte do pessoal que trabalhou comigo foram ex-alunos meus. Então a perfeição atrai. Bom, todo mundo quer trabalhar com Buzzarello, professor, bacana lá. Né? A perfeição atrai. Mas o que me conectava com eles era a minha vulnerabilidade, que eu aprendi muito com a minha professora de masculinidade tóxica. Turma, não sei, socorro, por favor, me ajuda, não sei. É isso que me conectava. Né? Então, veja, eu sou de uma geração PCC, planejamento, comando e controle, porque eu fui treinado dessa forma. Então, manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. E não é mais assim. Não é mais assim. Então, aquele meu estilo de liderança que eu tinha acumulado em 35 anos de carreira, ele ficou ultrapassado. Vou pedir um disclaimer, o que eu vou falar aqui eu não concordo, apenas para quem está nos ouvindo, é apenas uma pedagogia, né? Discordo, eu condeno essas falas, mas eu ouvi muitas vezes, e possivelmente devo ter falado isso ao longo da minha carreira lá no passado, né? Quantas vezes você ia para uma reunião e falava, quero saber se alguém é macho para tomar essa decisão. Isso é uma fala completamente enviesada, né? Porque se eu tiver mulheres na mesa e tiver gays, eu já excluí as pessoas da conversa. Porque eu vou colocar o glorioso na mesa. Colocar o glorioso na mesa. Né? E às vezes você não sabe e está perdendo gente. Tem gente que se pronuncia, tem gente que se posiciona e fala, eu não concordo com isso. Mas tem gente que simplesmente cala a boca e vai embora. Né? E se desengaja. Então, é muito importante você ter a reconhecer a sua imperfeição para se conectar com os times. Né? Não existe mais silêncio, gênio pensando. Acabou a era dos gênios. Né? Cada vez mais, como falava a Marília Mendonça, né, que infelizmente nos deixou naquele trágico acidente aéreo lá em 2021, ela falava assim, o copo precisa da mesa, a mesa precisa da cerveja e a cerveja precisa de mim. Né? Isso é ecossistema, isso é vulnerabilidade. Então, de fundamental importância a gente ter essa humildade, porque a gente não vai dominar mais. Eu me recordo assim de alguns empresários brasileiros que batiam no peito. Me recordo que tinha um grande empresário brasileiro do mercado de varejo que falava o seguinte: eu sou o maior conhecedor de varejo do mundo. De fato, ele era um grande conhecedor de varejo do mundo. Hoje, manda ele sentar numa empresa. Você não vai trabalhar com e-mail, você vai trabalhar com Slack. Você não vai mais mandar, você vai ter que sentar no Squad, porque o Squad está resolvendo esse problema aqui e você vai sentar, só que não vai prevalecer o fato de você vai ser presidente. Vai prevalecer quem tiver as melhores ideias e a melhor capacidade de convencimento. Se você chegar com o teu feeling, certamente alguém vai derrubar com dados, concorda? Ou seja, ele não teria mais condições de sentar numa reunião com um Squad, porque ele descasou competências, em todos os sentidos. Primeiro, ele não saberia usar um Squad, ele não saberia usar um Slack, um Trello, ele não saberia dialogar, porque talvez ele usaria a força, né? Ele estaria com um grupo muito plural, ele se incomodaria com essa pluralidade, né? E ele não conseguiria avançar numa jornada. Eu tinha um executivo que trabalhou comigo muitos anos. Quando nós começamos a tomar empresa para métodos ágeis, ele não conseguiu conviver com os squads. Porque o executivo hoje tem que ter 3 competências. Ele tem que ser bom de trabalho, os OKRs estão aí, né? Boas entregas.
tem que ser bom de cerveja. Muito bom de cerveja. O que é bom de cerveja? Bom de cocriação, de colaboração, de cooperação, de grupo, de time. Porque cada vez mais a gente trabalha em times, né? Não tem mais gênio, silêncio, gênio pensando. E o terceiro, muito importante, eu vejo muita gente caindo nessa terceira habilidade, tem que ser bom de xadrez. O mundo corporativo é um mundo político. Onde tem mais duas pessoas, você precisa exercer competências políticas. Quando você está numa empresa, se você não souber jogar xadrez, você pode, né, cair no xadrez. E às vezes eu vejo muito executivo bom de trabalho, bom de cerveja, mas ele não entende o xadrez corporativo. E o mundo corporativo é político. Se você não tiver Maquiavel na sua stand, você... É tão novo ainda, né? Eu acho que eu me salvo no xadrez e na cerveja.